Olá, gente, tudo bem? Que bom estarmos novamente juntos. Mais uma segunda-feira, onde temos a alegria de poder compartilhar a palavra de Deus, termos o nosso tempo de oração a partir da meia-noite até 1 hora da manhã. Eu estarei orando por todos que passarem por aqui, né? Alguns já deixaram seus nomes para a oração. Muito bem, eu quero aqui meditar com vocês na palavra de Deus, num texto que conta uma parte aqui da história da vida de José. Gênesis capítulo 37, versículo 4 em diante. Vou fazer a leitura na Novo Testamento, na linguagem de hoje, né? Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho, e o contou aos seus irmãos, e aí que eles ficaram com mais raiva dele, porque ele assim dizia: escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. E de repente o meu feixe ficou em pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? Gente, nós estamos até compartilhando no nosso grupo de pastores, no pastoreio de pastores da nossa quadrangular, esse mês um tema que fala assim, um subtema, né? Que fala que coisas ruins acontecem a pessoas boas. E é difícil às vezes a gente entender isso. É possível coisas ruins acontecerem a pessoas boas? Nós estamos vivenciando um tempo onde a gente vê coisas que nós não gostaríamos de ver, que estamos ouvindo coisas que não gostaríamos de ouvir, e principalmente quando se trata de perdas que estamos tendo, perdas de amigos, de parentes, e nós não gostaríamos disso, até porque existem pregações muito fortes, triunfalistas, sempre se tratando e falando de vitórias, e eu acredito realmente nisso, porque quando a gente vê o próprio livro do Apocalipse, que fala sobre o final das coisas, né? Fala sobre a escatologia, a gente vê no final um livro que parece um livro de dores, de tragédia, sofrimento, mas o final fala de vitórias. Então eu acredito nisso sim, que nós teremos grandes vitórias. Porém, não é só disso a nossa vida. E nós vemos o exemplo de José, alguém que era amado pelo seu pai. E José teve um sonho, né? E ele falava do seu sonho, que um dia ele estaria em pé, e os seus irmãos, seu pai e sua mãe, dobrado diante dele. E os seus irmãos não conseguiam entender isso e não aceitavam isso. Achavam que José estava sendo arrogante quando falava dos seus sonhos. E também José tinha a predileção do seu pai. O seu pai o amava mais do que os outros. E os seus irmãos ficavam com raiva disso, né? Pelo fato de José ser o queridinho do pai, ser o queridinho ali da família. E a verdade a Bíblia diz assim: não tenhas inveja quando você vê o ímpio prosperando no seu mau caminho, porque cedo eles serão ceifados. E o Senhor verá que o lugar deles ficará vazio,
e o Senhor rirá deles. Aqui está falando, nesse texto que eu citei, sobre não ter inveja dos ímpios quando prosperam no seu mau caminho, porque fala de uma prosperidade que vem de ações ilícitas, erradas. E que essa prosperidade, ela não é motivo de ser louvada, porque é uma prosperidade que vem de um caminho errado. E não tem inveja deles, porque essa prosperidade vai passar. As riquezas que conseguem, essas riquezas vão acabar. Elas vão terminar. E não temos que ter inveja disso. A Bíblia fala também, no Salmo 23, onde diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui fala o salmista de uma mesa farta que Deus prepara para ele, né, perante os inimigos. E os inimigos verão o favor de Deus sobre a vida dele. Isso também trata da questão do fato de nós sermos abençoados por Deus, sermos amados por Deus, sermos cuidados pelo Senhor, temos a prosperidade do Senhor. Isso causa nos ímpios, nos inimigos, uma inveja. A Bíblia diz que nós seríamos odiados por causa do Senhor. E muitas vezes o favor de Deus na nossa vida, isso causa indignação na vida de muitos. Eu costumo dizer para a minha família, né? Eu prefiro que as pessoas tenham inveja de mim do que tenham pena de mim. Quando tem inveja é porque eu tenho alguma coisa boa que elas não têm. E alguém ter pena, piedade, por aquilo que eu não tenho, por aquilo que eu estou sofrendo. E é interessante a gente fazer essas comparações, ter esses entendimentos a respeito do cuidado de Deus e do propósito de Deus. Deus tinha um propósito com a vida de José. Estou tentando aqui ser o menos prolixo possível, né? Deus tinha um propósito na vida de José, e foi Deus quem deu a ele o sonho, que um dia ele estaria em pé. Mas isso era um propósito de Deus, não para exaltar a pessoa de José, mas era Deus querendo usar ele para um dia Deus abençoá-lo, né? E para ele abençoar a sua família e o povo que um dia passaria fome e precisava de alguém generoso, sábio, com o coração perdoador para abençoar o seu povo. E por isso Deus queria colocar José numa posição de liderança, numa posição de destaque, não como prêmio para ele, mas capacitando ele, dando condições, equipando ele para poder ajudar as pessoas que precisam. A pessoa, às vezes, elas têm dons, têm grandes habilidades, mas têm um coração muito ruim. A gente vê tantas pessoas aí com habilidades tremendas, mas utilizam as habilidades para fazer o mal. E Deus quer que usemos as habilidades, os dons que Ele nos dá, para fazermos aquilo que é bom. E para isso é necessário que passemos por algumas experiências, e muitas vezes dolorosas. E José foi odiado pelos seus irmãos. Olha, isso é bom? Não é. Ele foi odiado, ele teve que ficar longe da sua família, pois os seus irmãos tentaram matá-lo, e depois mudaram de ideia e venderam ele para o Egito como escravo. Coisas boas podem acontecer, ou melhor, coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. E coisas boas podem acontecer com pessoas ruins.
porque o sol brilha sobre os justos e sobre os injustos também, e a chuva cai sobre bons e sobre maus. Então coisas boas podem acontecer também para eles. E o que acontece? José agora, longe da família, ele era o predileto do pai, mas agora ele não tinha mais a proteção do seu pai. Ele era um escravo, mas ele agora estava experimentando viver num outro ambiente, com escravos. Conhecer como que esses escravos viviam, quais eram as suas dores, os seus sofrimentos. E exatamente isso que aconteceu com Jesus, homem de dores, homem de sofrimento, que experimentou o que é sofrer. Jesus Cristo experimentou o que é o abandono, e José experimentou isso na sua vida. E de escravo, ele acabou indo para a casa ali de Potifar e trabalhando no palácio. E Potifar, vendo que Deus estava com José e que Deus abençoava tudo o que ele fazia, é lógico que ele colocou tudo nas mãos de José, menos a sua esposa. Amados, as pessoas abençoadas, aonde elas estiverem, elas poderão sim mostrar o favor de Deus no ambiente onde estão. Não importa onde nós estamos, mas nós precisamos mostrar, né, que Deus está conosco, lá na família, ou lá no meio dos escravos, ou lá no palácio, como estava José. Mas de repente lá do palácio ele acaba indo para uma prisão. Que coisa ruim isso! Ele agora colocado lá numa prisão. Coisas ruins acontecendo com uma pessoa boa. Mas José, lá na prisão, ele tinha um relacionamento com Deus também. O melhor lugar que nós podemos estar é onde Deus está conosco. E onde nós estamos, nós podemos ter a presença de Deus. No palácio, no meio dos escravos, lá na prisão, lá na família, nós podemos ter a presença de Deus conosco. E se Deus está conosco, então, amados, é o melhor lugar. Agora podemos estar no palácio, vivendo uma vida triste, solitária, um vazio na nossa alma e até pedindo a morte, se Deus não estiver conosco. Mas é possível coisas ruins acontecerem conosco. E nós vemos José. Agora José lá na cadeia, mas lá na cadeia, abandonado, aparentemente esquecido, ele então se relaciona com os outros presos que ali estavam, e um deles, quando saiu da cadeia, falou ao rei a respeito de José. Foi a pessoa que lembrou de José lá na cadeia. Por quê? Porque José tinha a presença de Deus com ele. Era alguém que interpretava sonhos, tinha uma unção especial de Deus na sua vida. E então, quando o rei precisou de alguém íntegro, de alguém que tinha comunhão com Deus, lembrou de José lá no cárcere. Amados, nenhum de nós quer viver momentos difíceis na nossa vida. Mas nós precisamos saber nos comportar nos momentos das dificuldades, precisamos ter um bom comportamento nos momentos das injustiças, das perseguições, como escravos, na família, ou lá na prisão, ou lá no palácio. Nós precisamos manter a nossa integridade.
Precisamos manter o nosso relacionamento com Deus. Precisamos, amados, manter o nosso relacionamento saudável com pessoas. É assim que Deus quer que a gente viva. E então, José saiu do cárcere e acabou, então, se tornando um governador lá no Egito e ser um instrumento de Deus para governar no momento de crise aquele lugar e poder abençoar também o seu povo. Por isso, não desanime, não desista, não abandone Deus quando você se sentir abandonado. Não esqueça Deus quando você se sentir esquecido. Não deixe de falar com Deus quando você perceber que Deus não fala mais com você, ou quando você sentir que Ele não te ouve. Mantenha a sua fé. O final da história será o melhor possível, aquilo que Deus planejou para a sua vida. Deus tinha o melhor para a vida de José, mas era difícil entender esse melhor quando foi retirado da casa dos pais, quando foi colocado numa cova, quando foi vendido como escravo ou quando estava lá num cárcere. Como entender esse momento que nós estamos vivendo? É difícil entender. E confesso que eu não consigo compreender tudo. Mas eu digo, Deus está no controle de todas as coisas. E Deus é Deus em toda ou em qualquer circunstância. Ele não nos deixou de nos amar, mesmo nos momentos difíceis. É aí que Ele está conosco. E nós precisamos entender isso. E estarmos preparados, esperando o melhor de Deus, mas estarmos preparados para as coisas ruins. Precisamos, como o apóstolo Paulo disse, eu sei passar necessidade, estou pronto para passar necessidade, né? Ou ter em abundância. Estou preparado para tudo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então nós precisamos estar preparados, gente, para os dias maus que estamos vivendo, os dias maus que virão, e os dias maus que virão para todos. E estamos vivendo dias maus, difíceis, mas o mundo está olhando para nós. Vamos mostrar que nós amamos a Deus, que nós amamos as pessoas, que os sofrimentos não nos tornam pessoas amarguradas, revoltadas. Os irmãos de José odiavam a ele porque ele era o preferido do pai. As pessoas precisam entender, nós precisamos entender o quanto Deus nos ama, mas que Deus ama também aqueles que, quem sabe, não entendem esse amor de Deus. E precisamos levar, olha, eu sou amado por Deus, mas você também é amado. Eu não sou amado pelas minhas virtudes, porque não foram as minhas virtudes que me fizeram me aproximar do Senhor, mas foram as virtudes de Jesus, que fez com que os meus pecados fossem perdoados, e por Ele eu pudesse ser abraçado, abençoado e cuidado. Então esse privilégio que eu tenho é um privilégio que Deus quer dar a todos. E nós precisamos fazer, não o que José fez, logicamente sem a intenção de provocar a ira dos seus irmãos, mas falando daquilo que Deus estava falando com ele. Muitas vezes nós falamos daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, mas nós não distribuímos para as pessoas, dizendo a elas que Deus pode fazer também nas suas vidas. E essas pessoas passam a nos odiar, ao invés de amar a Deus. Estão entendendo? Receba essa oração em nome de Jesus. Grande Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar, te exaltar por esse tempo tão especial que o Senhor nos dá. Coisas ruins estão acontecendo, sem dúvida alguma. Estamos tendo perdas e perdas irreparáveis.
mas cremos que o Senhor está conosco, que o nosso coração não se torne um coração amargurado, que não nos tornemos pessoas incrédulas, céticas, mas mais do que nunca nos aproximemos do Senhor. Pai, nos ajude, dê conforto, consolo, força para cada pessoa que sofre neste momento. Renova o ânimo, renova a esperança. Eu oro por cada pessoa que fez contato conosco, que aqui colocou o seu nome na oração. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. É isso aí, gente. Um grande abraço a vocês. Obrigado pelo carinho de todos. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas orações, pelo apoio de vocês. Recebam a bênção, o cuidado, a provisão, a proteção do Senhor. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer.